O título de bandeirante do Espiritismo lhe foi confiado por sua capacidade de ação e, sobretudo, profundidade ao olhar a doutrina. Caibar Schutel soube propagar como poucos a compreensão e o respeito para com o Espiritismo. Ele fez da informação um meio e suporte legítimo para consolidar sua missão. Da necessidade de buscar e transmitir a verdade do Espiritismo, fundou, em 15 de agosto de 1905, o jornal O Clarim. O início do Leon Denis foi através de um culto familiar, onde mais tarde foi chegando os amigos. Se formou então uma espécie de culto aos sábados, onde havia a leitura do Evangelho, a leitura de Leon Denis, que não era muito conhecido. Ao lado desse trabalho, havia um trabalho na tipografia, onde Argel distribuía páginas. Que a gente distribui hoje, com toda a facilidade que a tecnologia traz, o maquinário e tudo mais, ele foi aprender para fazer aquilo. E aquelas mensagens eram mandadas para o interior de São Paulo, Minas Gerais, para vários lugares, centros espíritas que alguém conhecia e pedia. E daí para frente foi um crescer, que ele aproveitou todas as oportunidades que os espíritos ofereciam para que isso acontecesse, não é? Então, vou botar televisão aqui, vamos botar como é que se diz? Vamos fazer a sessão de sábado ser ouvida pela Rádio Rio de Janeiro. Então, estamos lembrando aqui, são os planejamentos feitos pelo plano espiritual. O que seria o trabalho dimensional, que a casa foi se estendendo, foi aumentando o espaço, quando, alguns anos depois, nós viemos aqui à noite, nesse trabalho assim, de socorro, e eu tinha que pegar alguma coisa que estava no andar, que ainda não existia. Eu subi as escadas rápido, e tinha nessa sala, tinha assim, parecia um REC, desses REC atual, né? Tinha um aparelho de som, e naquele aparelho, em cima do aparelho, tinha um disco, um long play. E dentro do long play tinha uma massa assim, móvel, como uma geleia. E quando eu peguei o disco novamente, o LP, né? Arrumei, porque ele, quando mexeu, ele tirou o disco do lugar, ele balançou ali dentro e eu vi que era uma massa mole. Era uma massa mole, eu ajeitei, fui segurando assim o LP, né, com as duas mãos. Quando ele ficou assim, parou de balançar, eu coloquei no lugar e desci na escada. Eu achei que interessante ele dizer, porque aqui não tinha nada daquilo, não tinha esse andar, não tinha essa peça e muito menos um aparelho de som. Mas ali já estava preservado a memória do centro. O que seria? Era o trabalho que estava sendo feito e realizado pelo plano espiritual e que nós, no futuro, teríamos tudo aquilo. Então, o que nós podemos fazer com tanta benfeitoria que a tecnologia pode trazer para nós? Nós podemos aplicá-la na casa espírita, sem isso desnaturar o conteúdo desse trabalho. Muito pelo contrário, pode auxiliar. Na verdade, essa postura da casa em relação ao multimídia está confirmando a visão que Kardec teve lá no começo da doutrina, quando ele dizia que a doutrina, se quisesse se impor com o passar dos anos, deveria acompanhar os avanços da ciência. É exatamente o que Leon Denis faz em termos de meios, em termos de multimídia. Nós temos aí tudo que há de mais moderno, como ferramentas de excelência a favor da divulgação doutrinária, e não o contrário. E nós estamos acompanhando. Por quê? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Que a gente não vai, assim, saber tudo. Mas vamos sabendo de acordo com que também a ciência vai nos auxiliando. E a tecnologia é uma ciência, né? Essa parte da mídia, das multimídias, o nosso setor de multimídia hoje é imprescindível na casa.
Eu não consigo mais ver o funcionar a divulgação doutrinária numa casa como a de Leon Denis, com o propósito da casa, sem a existência desse aparato que a gente possa chamar assim, tecnológico, né? Trabalhar com o Altivo Panfiro sempre foi para mim uma experiência muito positiva de como a gente deve lidar com a divulgação da doutrina espírita. Ele não tinha descanso no trabalho da divulgação. Quando ele via algum espaço, alguma ideia nova que ele pudesse utilizar, que ele pudesse entrar ali para estar divulgando a doutrina espírita, ele pegava. E a gente teve até uma vez uma orientação do plano espiritual de Cairbar Schutel, através dele mesmo, o médium Altivo Panfiro, e Cairbar, né? Sempre Cairbar, trazendo aquelas orientações para a divulgação da doutrina espírita, falando que a gente aproveitasse o máximo possível das ideias que o Altivo tinha, que ele era uma usina de ideias, que ele só não fazia mais porque ele não tinha condição financeira para tal, mas as ideias sempre tinham em sua cabeça, em sua mente.